Estudo de O Livro dos Espíritos, Introdução, Parte 3. Introdução doutrinária. O trecho da introdução de O Livro dos Espíritos que estamos contemplando mostra Allan Kardec reconstituindo a origem da doutrina espírita a partir da observação dos fenômenos. Não é um relato pitoresco sobre mesas girantes, mas a descrição de um método, do fato à lei, do espanto à explicação racional. Kardec responde às objeções dos contraditores, mas desde o início delimita seu público, os de boa fé, sem a razão fechada, que desejam instruir-se. Ele reforça que a doutrina não nasceu de teorias prontas nem de revelação arbitrária, e sim da verificação paciente de ocorrências que pareciam apenas físicas, até que a hipótese de uma causa inteligente se impôs. Aqui aparecem eixos centrais da codificação: primazia dos fatos sobre opiniões, observação perseverante e longa, vigilância contra ideias preconcebidas, humildade diante do desconhecido, aceitando que, para fatos novos, pode e deve haver novas leis, crítica à leviandade que ridiculariza o que não conhece e ao orgulho dos que se julgam deprimidos por estudar algo rotulado como dança das mesas. Tudo isso educamente para os fenômenos mediúnicos e para qualquer novidade moral e espiritual que a vida apresente. Nível literal. No plano direto, o trecho segue uma linha definida. Kardec começa reconhecendo que toda novidade encontra adesão e rejeição. Há adeptos e contraditores. Afirma que não pretende convencer a todos, pois alguns se julgam donos exclusivos da luz. Escreve para os de boa fé, e lembra que muitas objeções procedem de incompleta observação dos fatos, e de juízo leviano e precipitadamente formado. Em seguida, recapitula a série de fenômenos que deram origem à doutrina. O primeiro fato observado foi a movimentação de objetos, em especial as mesas, apelidada de mesas girantes ou dança das mesas. Registra que manifestações semelhantes são antigas, embora tenham reaparecido com força na América do Norte e se espalhado pela Europa. Vieram acompanhadas de ruídos e pancadas sem causa ostensiva. A princípio receberam incredulidade quase geral, mas a multiplicação das experiências tornou difícil negar a realidade dos fatos. Kardec então analisa explicações puramente físicas. Se tudo se limitasse ao movimento de objetos, poder-se-ia admitir agentes naturais ainda pouco conhecidos, pois estamos longe de conhecer todas as propriedades da natureza. Cita a eletricidade como exemplo de força que amplia recursos e lança nova luz sobre a ciência. Nada impediria supor um fluido desconhecido como causa dos movimentos. O aumento de intensidade com muitas pessoas parecia apoiar a hipótese. O grupo poderia ser comparado a uma pilha múltipla. O movimento circular das mesas não pareceria extraordinário, lembrando trajetórias curvas dos astros. Mesmo movimentos bruscos, suspensões e desordens poderiam caber numa força invisível, como a eletricidade que derruba e atrai ou repele corpos. Os ruídos e pancadas, se não explicados por causas comuns, poderiam lembrar descargas de um fluido acumulado. Até aí, diz Kardec, tudo poderia ficar no campo dos fatos físicos e fisiológicos, já merecendo estudo sério. Por que então a ciência oficial não se interessou logo? Ele aponta a leviandade humana e a vulgaridade do objeto. O nome ridicularizador dança das mesas desviou inteligências de questão grave. Observa que homens superiores podem ser pueris e achar indigno ocupar-se disso. Para ilustrar, lembra que, se o fenômeno de Galvani com pernas de rãs tivesse sido registrado com um nome burlesco, talvez fosse lançado à categoria da varinha mágica, atrasando o avanço científico. Kardec menciona que alguns estudiosos, mais modestos, quiseram ver por si,
Mas como o fenômeno não ocorria sempre à sua vontade, nem segundo métodos rígidos, concluíram que nada havia. Apesar disso, todavia elas se movem, os fatos se multiplicaram e adquiriram direito de cidade, restando buscar explicação racional. A partir daí, ele examina objeções. Primeiro, a irregularidade. É lícito negar algo porque não se produz sempre do mesmo modo? Ele lembra que eletricidade e química dependem de condições. Não se nega a eletricidade por uma experiência falhar. Por que estranhar, então, que o movimento por fluido humano tenha condições próprias e não obedeça ao capricho do experimentador? Para fatos novos, insiste, podem e devem existir novas leis, descobertas por observação perseverante, atenta e às vezes longa. Depois trata das fraudes. Pergunta se estão certos de que é fraude, ou se confundem com fraude o que não entendem, como o camponês que toma o professor de física por prestidigitador. Ainda que haja fraudes em certos casos, isso não nega o conjunto. Não se nega a física por existirem prestidigitadores. Convida a considerar o caráter das pessoas e o interesse em enganar. Seria razoável supor que tudo é mero gracejo? Uma mistificação prolongada, espalhada de um extremo a outro do mundo e alcançando personalidades esclarecidas, seria tão extraordinária quanto os próprios fenômenos. Para Kardec, as objeções nascem do hábito de julgar sem estudar, confundir abusos pontuais com o todo e recusar a paciência exigida pelos fatos. Nível simbólico. O texto é tecido por imagens que falam a psicologia do espírito. A dança das mesas é central. Literalmente, mesas movem-se, simbolicamente é a caricatura pública do que é sério. A palavra dança reduz o fenômeno à diversão, escondendo uma realidade profunda. A mesa, objeto banal, passa a representar o que, por parecer comum, é desprezado, embora possa conter leis novas. A imagem das rãs ligada a Galvani reforça o símbolo. O que é humilde e até grotesco pode abrir caminho para a verdade maior. Um nome ridículo poderia jogar o fato na gaveta da fábula. Kardec mostra que a verdade pode entrar por portas que parecem pequenas, e que o orgulho se engana pela forma. A pilha múltipla sugere que consciências reunidas formam um campo de forças. Cada pessoa acrescenta algo ao potencial comum. Mesmo antes de falar de fluido espiritual e mediunidade, a metáfora aponta para a responsabilidade do conjunto. A frase "todavia elas se movem" simboliza a resistência da verdade. Fatos persistem apesar de decretos humanos. A realidade não se curva ao orgulho. A varinha mágica simboliza o destino de fatos mal compreendidos, lançados à superstição por não caberem em teorias dominantes. O texto acusa a pressa de etiquetar como magia o que não foi analisado. O camponês que toma o professor por escamoteador é parábola da ignorância que interpreta o novo com categorias estreitas. Espelha os que chamam de fraude o que não compreendem. Em contraste, os prestidigitadores com título de físicos lembram que também há quem use linguagem científica para encobrir truques. Discernir exige outra atitude interior. Por fim, direito de cidade é a imagem jurídica do momento em que, pela repetição e seriedade das observações, o fenômeno deixa de ser marginal e passa a exigir explicação organizada. Nível espiritual, movimento da alma. Espiritualmente, o texto descreve e convoca um movimento nítido. O ponto de partida é a alma presa ao orgulho intelectual e à leviandade. A pressa de rotular, a recusa de observar, o desprezo pela aparência vulgar do objeto, a incapacidade de admitir que a natureza não disse a última palavra. É a consciência que usa o saber como escudo,
não como instrumento. O ponto de chegada é a humildade investigativa e a boa-fé. Kardec se dirige aos que não trazem ideias preconcebidas e desejam instruir-se. A alma é chamada a reconhecer limites, aceitar que fenômenos novos não se submetem às leis já catalogadas e que há condições e ritmos próprios. Isso não é credulidade, é a postura do verdadeiro sábio, que não nega nem afirma sem razão, mas se dispõe a ver, examinar e aguardar o tempo da comparação. Nesse movimento interior aparecem leis espirituais. A lei de progresso surge quando Kardec afirma que fatos novos podem exigir novas leis. Fixar-se em esquemas rígidos é recusar o avanço. A lei de causa e efeito mostra-se no plano mental. Incompleta observação e juízo leviano geram cegueira e atraso. A observação perseverante educa a mente e fortalece a fé raciocinada. A lei de liberdade está presente. Ninguém é obrigado a aceitar ou estudar, mas o uso leviano da inteligência tem consequências. A verdade prossegue e o espírito colherá lições depois. A lei de solidariedade aparece no caráter coletivo do fenômeno, na pilha múltipla. Cada um influencia o ambiente, e o esforço honesto de alguns beneficia muitos. Em síntese, Kardec concretiza a pedagogia da fé raciocinada. Abandonar credulidade infantil e ceticismo arrogante, caminhando com a razão alimentada por fatos e aberta a leis ainda desconhecidas. Nível vivencial consciencial. Aplicação pessoal. Na vida diária, o trecho torna-se espelho de atitudes comuns. No campo da fé, convida a abandonar tanto a busca febril por fenômenos quanto o desprezo automático pelo que foge aos nossos esquemas. Diante de relatos espirituais, quantas vezes reagimos com riso ou desdém por pouca informação, como o camponês diante do experimento? A lição é simples. Antes de negar, observar, conhecer condições, considerar o caráter e o interesse de quem relata, e reconhecer quando não temos elementos para julgar. Na casa espírita, ajuda a equilibrar extremos, fascínio por manifestações espetaculares, de um lado, e ceticismo interno que desqualifica o que não soa nobre, de outro. Viver o texto é cultivar olhar sereno e criterioso, estudar, comparar, verificar, sem ridicularizar, nem apressar acusações que escondem insegurança. Na vida íntima, Kardec orienta a lidar com irregularidades. Quando a vida não segue o roteiro imposto, quando a prece não responde como se queria, quando processos não dão resultado imediato, cresce a tentação de concluir que não funciona. O paralelo com os experimentadores apressados é evidente. Aprender a confiar em leis e condições que não dominamos, perseverando no bem, no estudo e no serviço, sem exigir espetáculos. Na convivência, alerta para o peso dos rótulos. Dança das mesas simboliza o apelido que desqualifica. A aplicação é perguntar quantas mesas girantes desprezamos hoje. Pessoas simples, tarefas modestas, ideias pequenas em aparência, mas relevantes. O Evangelho vivido pede olhar amoroso justamente para esses pontos. No estudo, recomenda disciplina concreta, menos consumo disperso e mais formação contínua nas obras básicas, com comparação, notas e trabalho em grupo. A observação perseverante hoje é compromisso regular, que fortalece a fé e protege contra ingenuidade e ceticismo agressivo. Por fim, há convite à coragem interior. Em ambientes materialistas ou superficiais, a realidade espiritual pode virar motivo de zombaria. Todavia elas se movem, inspira a convicção serena na imortalidade, na lei de causa e efeito e na presença de Deus, sem agressividade e sem depender da aprovação humana para continuar servindo e estudando. Perguntas de reflexão.
Quando me deparo com um fato ou uma experiência espiritual que contraria minhas expectativas, minha primeira reação é observar com calma ou ridicularizar e descartar. Em que situações recentes percebi em mim um juízo leviano e precipitadamente formado sobre alguém, sobre uma notícia ou sobre um fenômeno, e que consequências isso teve na minha percepção da realidade? Costumo usar rótulos ou apelidos para desqualificar aquilo que não compreendo bem, repetindo o mecanismo da dança das mesas em temas da minha família, do trabalho ou da casa espírita. Quando ouço falar em fraudes ligadas a fenômenos espirituais, sou capaz de distinguir entre casos pontuais e a realidade de conjunto, ou uso a palavra fraude como desculpa para não estudar nem pensar mais profundamente. Na minha relação com Deus e com o mundo espiritual, tenho exigido que tudo aconteça à minha vontade, em meu tempo e ao meu modo, ou estou aprendendo a aceitar que existam condições e leis que não domino, mantendo a confiança mesmo quando não vejo resultados imediatos. Em meu grupo de estudo ou de trabalho, ajudo a criar um ambiente de pesquisa séria e caridosa, em que fatos sejam examinados com humildade e respeito, ou alimento gracejos, impaciência e ironia que desmoralizam o esforço de aprender. Sou mais parecido com o camponês que toma a ciência por mágica, com um homem superior que acha indigno ocupar-se das mesas, ou com um aprendiz humilde que se dispõe a observar, perguntar e estudar sem preconceitos? Eixos de transformação interior. Eixo da humildade investigativa. Este trecho ilumina o risco do orgulho intelectual. A transformação pedida é sair da posição de quem decreta o possível e o impossível, e entrar na postura de quem reconhece que a vida guarda leis desconhecidas. A atitude prática é cultivar a frase interior: a natureza ainda não me disse a última palavra, observando antes de julgar, evitando rótulos apressados, e aceitando que o aprendizado continua. Eixo da perseverança no estudo e na observação. Kardec insiste que só a observação perseverante, atenta e às vezes muito longa, revela as leis dos fatos novos. O eixo aqui é trocar a curiosidade ansiosa, que quer provas rápidas e espetaculares, pelo compromisso paciente com leitura sistemática, participação regular e estudo contínuo. A armadilha desmascarada é a impaciência mental que abandona ou nega quando as coisas não ocorrem como se deseja. Eixo do discernimento caridoso. Ao tratar das fraudes, Kardec convida a evitar ingenuidade e cinismo. A transformação consiste em examinar com serenidade, considerando contexto, caráter e interesses, sem generalizar nem condenar. É o discernimento que sabe dizer não sei quando faltam elementos e não usa suspeita como desculpa para fugir do dever de estudar. A armadilha desmascarada é a suspeita como couraça do orgulho, bloqueando qualquer renovação de entendimento.